Não se preocupem, são crianças. Meus queridos irmãos, o tema é bastante interessante. Adoração é cura. Fiquei pensando, e eu estou pensando em muito, o que o Espírito Santo está fazendo em todo o mundo. Está havendo, e eu quero que vocês estejam atentos, igreja, está havendo um derramar do Espírito Santo maravilhoso. Está havendo um avivamento nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, na África, na Ásia. E é um avivamento diferente. É um avivamento que está acontecendo através de igrejas históricas como os metodistas. É um avivamento que quando eu estava preparando a mensagem de hoje, a minha mente ia para aqueles avivamentos. É um avivamento diferente daquilo que essa geração, a minha geração, pelo menos a metade, não é? Que já, minha geração já viveu um pouco de anos. Então, nos últimos 30 anos, nós começamos a ver um tipo de avivamento. Mas era um avivamento onde estava muito fundamentado no ter, no ter, no ter e no ter. E o que estamos vendo e o que vimos em todo o Novo Testamento era tão diferente. Era ser, ser, ser. E o que está ocorrendo de avivamento nesse momento é exatamente ser. E eu estou muito feliz porque eu quero que a nossa igreja ganhe a expressão de um avivamento de ser. Desinteressado e totalmente interessado em estar na presença. E para que isso ocorra, é necessário que vocês sigam as minhas orientações, assim como da equipe pastoral dessa igreja. Eu vou dizer a vocês, se vocês ainda não estão numa torre de oração, e tudo começa aí. São os primeiros passos que estamos dando para que esta igreja ganhe o avivamento de ser, através de torres de oração. Começamos pequeno para avançar. Nós temos torre 3 horas da manhã, temos torre 4, temos torre 5, temos torre 6, temos torres 10 horas. E se você quiser abrir uma torre de oração, é só nos comunicar e convidar pessoas para estar orando com você pelo Zoom. Fechei parênteses, porque era importante dizer isso. Eu quero o avivamento para essa igreja. Eu quero que essa igreja experimente o que é realmente um grande avivamento espiritual, fundamentado na experiência com o Espírito Santo e na palavra do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Então morram para si mesmo e vamos em frente. Amém? É bem isso. Então vamos pensar sobre adoração e cura. Em Mateus capítulo 8, verso 1 a 3, pastor Cláudio usou em Atos, mas a história nos evangelhos sinóticos, ele é repetido. E então eu vou colocar Mateus 8, de 1 a 3, diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, fala comigo, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Pensem que tudo começou aonde? Adorou. Começou por um ato de adoração.
Atrás do ato da adoração tem o ato do crer. E atrás do ato, após o ato de crer, tem a inserção da fé que vem de Deus. Mas a porta foi aberta. Acabamos de cantar, batendo a porta. E nós vemos aqui em Atos capítulo 3, do verso, eu vou somente ler, já que foi lido, capítulo 3. Agora já não é Jesus, mas agora é Pedro. E aí, dizendo assim, então eles encontram, nós vemos algo muito interessante. Eu vou já para o verso 7, e aqui eu ganho um pouquinho de tempo. Ele vai dizer, aliás, o verso 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhai para nós. Tem tanta coisa para dizer aí. Mas tem muita coisa para dizer só nesse aspecto. Olhai para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegando-o pela mão direita, o homem ajudou-o a se levantar. E imediatamente com seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Pulando, louvando a Deus e glorificando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, adorando aquele que operou. E reconheceram que era ele mesmo. E o texto no capítulo 4 vai dizer que esse homem estava há 40 anos, mais de 40 anos, naquela porta, pedindo esmola. Quero introduzir dizendo, meus irmãos, que está evidente que a igreja foi perdendo o seu verdadeiro sentido de adoração. Hoje nós ouvimos histórias. Certa vez, eu disse para o pastor Samuel, missionário americano, que trabalhava com homens. E eu contei uma história. E fui falando com ele de um desastre que eu participei, que eu estava, que eu fui errado, e que eu, numa outra passagem, acabei fechando aquele carro, que caiu da ponte, e aí caiu da ponte, e foi para lá embaixo, e aí bateu na beira do rio, e tombou, e aí caiu dentro da água, o carro afundou, e morreu todo mundo lá. Ele ficou olhando para mim assim. É? Bom, essa é uma história. Rapaz, ou você conta bem uma história, ou você é um grande mentiroso, né? É uma história. Samuel, o que eu quero dizer para você é que os homens contam uma história do ponto de vista racional. Ele não conta a história da emoção. Me fala da história da emoção. Em toda esta história, como você se sentiu? Me conta essa história. Mulheres contam a história das emoções, como elas se sentiram. Os homens só narram o fato. O homem racionaliza. Então, o que eu quero dizer é que a igreja está assim, racionalizando. A igreja não vibra com a história. Ela não vibra com a sua história de liberdade. Ela não vibra com a história, com a presença. Ela já não tem mais esse vibrar da presença, de sentir a presença do Pai.
ela vem e senta. Ouve o louvor, cantando. E aí falamos que estamos adorando. Falamos que estamos adorando. Por quê? Porque estamos acostumados a associar adoração à canção, a um cântico. Estamos associando a adoração como vir para o culto. Cultuar coletivamente. Isso quando vem. Tem outros que acham que em casa pode adorar a Deus. Falando com vocês que estão aí no vídeo. Estão em casa. Nós estamos com um problema de conceito aqui. E nós precisamos tomar cuidado para que a nossa adoração não seja uma adoração hipócrita. Estou chamando a sua atenção, ovelha, para que a sua adoração não seja uma adoração falsa, sem sentido, sem propósito, sem objeto da adoração. Temos que pressupor que somos criados por Deus. Nós temos um espírito, um corpo, um vaso, que antes vazio, mas agora cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. E daí entender o binômio adoração, dois vocábulos interessantes. Adoração é cura. Eu estou colocando adoração e cura. Andam juntos, tem dois lados interligados. Porque tem o adorador que adora, que celebra, e tem o adorado que libera a cura. Na expressão da adoração da igreja, da intimidade da igreja, é uma conexão entre o divino e o humano, entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Adorar a Deus, sem considerar o ser a ser adorado, é inócuo, é sem sentido, é frio, é gelado. Não há empatia. E aqui eu vou falar de empatia espiritual. Não é uma empatia cognitiva, emocional. É uma empatia com o Espírito de Deus. É de um relacionamento profundo entre o Criador com a sua criatura e a criatura com o seu Criador. A liturgia do adorador precisa ser uma liturgia intencional, congruente à sua crença. Uma liturgia que lembra o dia que você aceitou Jesus. Tinha um cântico que a gente cantava muitos anos atrás, bem antes. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Aê, Josué, do seu tempo. Essa alegria, a alegria que vem do Senhor, a alegria que nos transporta a uma adoração, e a alegria que nos transforma em adoração, começa na sua casa, você e Deus, no teu trabalho, e quando você vem para cá, você já vem glorificando, exaltando ao Senhor, e é contagiante.
é contagiante. Pensando em corpo, é sistêmico. Todo o sistema espiritual no corpo, ela se volta para o cabeça Cristo. Pode imaginar isso? Você pode imaginar que todo o corpo celebrando com toda a força, com todo o desejo, o Pai, que é o cabeça da igreja, é exaltado, é glorificado, e o Pai descarrega no corpo a sua glória, e todo o corpo é curado, aleluia. Pensando espiritualmente em corpo, a somatização é espiritual. E a somatização de um corpo espiritual é vida. É vida. Meus irmãos, Gênesis capítulo 22, verso 5. Observamos um exemplo muito claro de adoração. Aliás, foi o primeiro. O primeiro ato de adoração que aparece na Bíblia está no texto de Gênesis 22, 5. Diz assim: disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Primeiro ato de adoração. Abraão, adorador, cheio de temor, cheio de amor, entra em comunhão com o Pai. O seu ato lhe rendeu o título de pai da fé. E por quê? Ele não questiona. Ele não questionou: Senhor, pega o teu filho e vai. Ele pega o filho. Pai, e o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. Mas pai, e o cordeiro? Deus proverá. O coração de um adorador parte do Deus proverá. Quando você diz para Deus, Deus proverá, você está adorando. Você está adorando. E nós vemos aqui a atitude desse adorador. E ele foi com esse coração. Foi adorar o Pai. E por quê? E como é um coração de um adorador? Fábio, é daquele que nega. Abraão negou a sua vontade. Será que era a vontade dele matar o filho dele, entregar o filho dele como sacrifício? Pensou, Arthur, você pegar o Davi? Não, não quero nem pensar, é meu neto. Nem pensar. Pois é, já está vendo, filho. Boa. Mas você pode pensar. Eu não quis nem pensar, passei para ele pensar, né? Mas Abraão fez isso. E por que Abraão fez isso? Porque tem um pressuposto. E qual era o pressuposto? Ele não podia ter filhos. E Isaac era o filho da promessa. Então ele creu na promessa. Ele creu na promessa. Um adorador precisa aprender a crer na promessa. Entenda, a igreja. Acorde, igreja. Negar a si mesmo, a sua vontade pelo Senhor. Sem sacrifício não existe adoração. Deus fala com Abraão. Deus dá a ele a oportunidade de adorar. Aqui está o sacrifício que eu te peço. Abraão estava prestes a adorá-lo com a vida de Isaac, mas Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício.
Ao adorador sincero, sempre vem a providência de Deus. O que Deus queria? Filho meu, dá-me o teu coração. Só isso. O Senhor estava pedindo o seu coração. Então, vamos definir. E eu quero definir que a adoração é um valor que se expressa em um estilo de vida que tem como pressuposto o sacrifício, oriundo da forte relação de fé e amor. Vamos observar esses dois vocábulos na vida de Pedro e João. No capítulo 3, que acabei de ler, o pastor Cláudio também leu inteiro. No capítulo 4, traz consigo cura. Porém, quero ainda ampliar mais um pouco esse conceito de adoração é cura. E vemos que Abraão agiu em plena obediência, negando para si a sua melhor parte, que era o próprio filho. E nos dias de hoje, o maior sacrifício da igreja é obedecer. Obedecer. Esse é o seu sacrifício. Obedecer. O seu maior sacrifício é obedecer. Igreja, para de justificar. Para de justificar. Você não adora justificando. Você mente. A sua adoração é hipócrita. O Senhor está dizendo, filho meu, dá-me teu coração. Para de arranjar desculpa para não servir ao Senhor. Eu vou dizer de novo, eu quero você orando. E eu quero ouvir a sua desculpa. Não, não quero. Eu quero você orando e não quero desculpa. Eu quero você numa torre e não quero desculpa. Eu sou seu pastor, eu dirijo você. Deus me colocou para ser seu pastor. E eu não estou dirigindo para coisas impossíveis que não me foi dita para fazer. Eu estou levando vocês à água purificadora, à adoração. Eu estou levando vocês para beber da fonte, vocês aprenderem, não serem codependentes, a ter intimidade com o Espírito Santo. Vá para a torre de oração, fala com o Senhor. Tenha seu TSD, você a sós com Deus, mas tenha a torre de adoração, de oração. Que fazemos pelo Zoom. E por que você não está? Não me dá desculpa, por favor. Porque não tem desculpa para não estar na presença do Senhor. Não tem desculpa. Eu quero essa igreja fervendo. Há um outro hino. Em fervente oração. Esse eu não sei inteiro. Eis o meu coração. Do deixares no altar, quando todo deixares. E aí vai, minha gente, hinos são lindos, a teologia dos índios, dos hinos são profundos. Falei índios, que eu acabei de orar por índios aqui hoje, pelas tribos. Em fervente oração. Negar a si mesmo, Lucas diz em 9:23, ele dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Perceba aqui a sentença, negar a si mesmo. Jesus usou a expressão, vir após mim, unir-se a Ele, estar junto com Ele, andando com Ele. Um talmidim, um discípulo, está pisando nas pisaduras de Jesus, andando como Ele anda, fazendo como Ele faz. Por isso que o discipulado ele é importante, porque o discipulado vai falar de um caráter na Bíblia. Discipulado fala de um caráter moldado na Bíblia. Não é conversa, é palavra. Você está vivendo? É ler o texto. Palavra, viver. Ler texto, palavra,
viver, praticar. Por quê? Ser discípulo é pisar nas pisaduras. Mas discipulado também você dá desculpa, não é verdade? E eu digo para você que você não adora quando você desobedece. Rebeldia é pecado. E aí você não faz discipulado e nem discipula. Por quê? Porque você tem as suas prerrogativas. Sua prerrogativa, meu irmão, é altivez. E altivez não adora ao Senhor. Você tem que falar com os fracos, comer com os fracos. E quando tiver que falar com gente grande, fala como gente grande. Então Jesus ensinou o que realmente quer dar aos seus discípulos. E por essa razão foi chamado. Tu me amas? Falou para Pedro. Pedro, vem cá. Eu não entendi aquele comportamento teu. Você tinha que me adorar. O galo cantou lá. E epa, eu não disse que você não ia fazer? Não, eu faço até a morte, deixa comigo. Você não vai fazer, você vai me negar. E Jesus chamou, Pedro, é assim, meu filho, vem cá. Você me ama? Você me ama? Sim, eu amo. Você me ama mesmo? Isso é, você me adora. Você está me adorando mesmo? Você está me adorando mesmo? E quando ele olha a atitude que ele teve, e com aquilo que Jesus estava dizendo, ele chora. Ele chora amargamente, porque a atitude dele e os valores que ele tinha, e refletem nas atitudes, não condiz com a palavra. Ouvida, ensinada, e ele chora. Então, como primeiro ponto, o que envolve negar a si mesmo? Amar a si mesmo envolve amar ao Senhor acima de todas as coisas, ser fiel ao Evangelho. Ser fiel à sua liderança pastoral. Meus irmãos, vocês têm aqui um pastor que tem 41 anos, fiz agora dia 31 de julho, 41 anos de ministério. E a minha história é uma história de glórias ao Senhor. Essa metade, um pouquinho mais da metade, o Edson e a Marlene conhecem. Porque a igreja tem 23. Então, a minha história não é de altos e baixos, e nem de reações. É dirigida pelo Espírito Santo. Sempre. Sempre. E eu não tenho que aparecer. Sempre. Porque eu não preciso. Eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Dizer não à natureza humana decaída. Dizer não à mentira, que não somos filhos de Deus. Dizer não ao velho homem, que precisa da renovação da mente. Negar a si mesmo. Acreditar que você não tem poder e sim Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. É entender que a salvação depende exclusivamente de Deus. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo poder do Senhor Jesus. A verdadeira adoração é um ato de fé. E um ato de fé nos ensinos de Jesus. É um ato de fé. São nos ensinos de Jesus que nós caminhamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um manual que gera vida espiritual. Vamos ter aí o EBA, foi mencionado inclusive, a Escola Bíblica Ágape. É para você se preparar. Feito com carinho, com amor, para que você estude. E eu pergunto, você já se matriculou? Se você não crescer aqui, não acontece nada.
Se você não lê Bíblia, não acontece nada. Se você não ora, não acontece nada. E a igreja continua inoperante, achando que método, estratégias humanas, que isso aqui, que bateria, o piano, ou o microfone, ou o computador, ou as nossas estratégias aqui resolvem. Não é nada disso. O que resolve o problema da humanidade é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. É você sendo luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É você salgando e você está. E não é com ideologias, não. Nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Nem mais esquerda, nem mais direita. Isso é tudo humano. A igreja precisa mostrar a sua intimidade com o seu mestre. Porque o nosso manual, a Bíblia, a nossa manual de regra e fé, a Bíblia, não é as teorias humanas e tampouco as teorias de Freud. Falei Freud porque eu sou psicólogo, então eu posso falar. É a Bíblia e a palavra de Deus. Hoje nós somos a expressão da adoração. A igreja hoje é a expressão da adoração e cura. Aquele que ouve esta chamada, negue-se a si mesmo. É alguém capaz de dizer que Jesus é o primeiro em todas as áreas da sua vida. Mateus capítulo 7, verso 24 a 25. Diz assim, quero encerrar esse primeiro ponto com esse texto. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Está com a expressão rocha, vou botar nisso. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela rocha, aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Segundo aspecto que eu quero abordar sobre adoração e cura é Pedro e João sabiam que o ato que eles estavam fazendo era de adoração e que não era fácil. Ser um adorador não é fácil. Veja capítulo 4 de Atos. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos porque porque os apóstolos estavam anunciando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Não me dá tempo de ler tudo, mas eu quero que vocês pensem que ele estava anunciando a ressurreição. E por quê? Porque ele viu. Ele encontrou com Jesus. Ele falou com Jesus. E ele foi batizado com o Espírito Santo, com poder, com línguas, naquele dia do Pentecostes. Então ele estava falando daquilo que tinha visto e ouvido. O adorador faz isso. Então falar de Jesus com tanta autoridade, naquele momento, o que aconteceu? De 3.000 almas que tinha acontecido, quando o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, o povo diz, estão embriagados. E ele levanta e começa a pregar. E quando ele pregou, quase 3.000 almas. Agora ele está aqui, Pedro, que acabou de fazer um milagre, que um coxo, lá em Jerusalém, se levanta, quando ele diz, olha para mim. E ele diz, olha para mim. Ele olhou, e quando ele olhou, aquele homem viu a glória de Deus na vida dele. E aquele homem creu. Porque havia uma glória em Pedro. Será que essa glória foi dada à igreja? Claro que foi. Essa glória é Cristo. E aí ele estende a mão. E aquele homem levanta. E quando Pedro começa a falar, Pedro fala nessa autoridade. E essa autoridade que a igreja recebeu. E estava pregando a ressurreição dentre os mortos. Eles foram presos na pregação. Foi fácil a adoração? O papel do adorador é fácil? Não é de sacrifício.
Não é só o momento aqui da dança. É a sua atitude de obediência, é sacrifício mesmo. Ai, mas tem que fazer isso? Tem, é sacrifício que agrada a Deus. É matar a tua carne. Mata a tua carne, meu irmão. Mata a tua carne, minha irmã. Para de desculpa. Para de pegar teorias do mundo para colocar aqui dentro da igreja. Viva a palavra de Deus. E eles foram presos pela pregação. No outro dia saíram e começaram, estavam onde? No Sinédrio. Sinédrio, lugar maior de julgamento. Ali estavam aqueles homens, ali estavam os escribas, os fariseus, os saduceus, ali estavam os mestres, os mais nobres religiosos daquela época. Estavam ali. Estava lá os saduceus. Vocês sabem que os saduceus não criam na ressurreição, mas foram os saduceus ligados com Roma, é que entregou e fez todo o movimento para levar Jesus para a cruz, como está lá em João capítulo 11. Eles não estavam falando com qualquer pessoa, não. Pedro e João estavam de frente com gente que queria matar mesmo, acabar com eles, acabar com aquela narrativa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E por quê? Eles iam perder a boquinha. A pregação trouxe esperança aos que creram, e quase 5.000 se converteram. Se vocês olharem o texto, o verso 4, porém muitos dos que ouviam a palavra creram, e subindo o número desses homens a quase 5.000. Mas por que eles foram chamados? Porque haviam curado um coxo que 40 anos, mais de 40 anos, estava lá no chão, pedindo esmola. É a presença da igreja. A presença da igreja é nesse nível, igreja. A Ágape precisa render-se ao Senhor Jesus Cristo, e você que está em casa precisa aprender que aqui no coletivo que se adora e que se ama Jesus, no corpo, você aí em casa é uma perna que saiu do corpo, e se continuar morre. 3, adoração. Estabelece uma condição ao adorador. Versos 5 e 6, seria uma reunião do Sinédrio, Supremo Tribunal dos judeus, composto de um sumo sacerdote, saduceus e dos fariseus. É uma condição dura do adorador. O adorador, ele não está vazio. O adorador precisa estar vazio para ser cheio. Ele precisa estar vazio de si mesmo, negar a si mesmo, para estar cheio do Espírito Santo. Veja o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, porque lá também tinha os anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem você crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Na autoridade de quem? De Jesus. A igreja atua em nome de quem? De Jesus Cristo. Você vai orar por pessoas em nome de Jesus. Eu quero que você comece a exercitar a sua fé. Chegar alguém perto de você, você ora. Senhor, eu quero pedir a tua cura sobre essa pessoa em nome de Jesus. Não precisa fazer estardalhaço e nem ficar de cabeça para baixo. Apenas com autoridade. Se alguém pedir oração para você, você simplesmente ora. Vai fazer? Vai fazer amém ou não? Vai fazer? Quero ver você fazendo. Não tenha medo. Ah, mas será que vai ser curado? Se você pensar, será que vai ser curado? Você não está pensando no doente
e tampouco no Senhor. Você está pensando em você. Ah, mas aí eu vou ser ridicularizado. Ninguém está pedindo para você não ficar com medo de se expor. Aquele que tem medo de se expor, em nome do Senhor, não é digno desse nome. Não é digno desse nome. Quando eu entrego uma palavra profética para as pessoas, eu não fico me perguntando se ela é verdade ou não. Eu entrego e pergunto, faz sentido para você? E a pessoa diz, faz. Não, não faz, pastor, beleza. Eu só fui obediente. Eu só fui obediente. Minha pergunta diagnóstica é essa. Faz sentido para você? O adorador tem autoridade. E o adorador tem autoridade e empatia com o seu Senhor e com o próximo. Verso 9. O homem estava enfermo e foi curado. E a cura veio. Houve uma empatia espiritual. Pedro e João com Deus. Uma empatia da dor no coração de ver alguém naquelas condições de 40 anos. A igreja precisa ter empatia com Deus. Sentir o coração. Sentir bater o coração de Deus. Oh! Sentir o pulsar do coração do Pai. E você sente na intimidade o coração do papai batendo. E quando você tem essa empatia com o coração do papai, você olha para o outro com a mesma empatia da misericórdia do papai, com a mesma graça. O ápice da adoração está no crédito que Pedro e João deu, que está no verso 10, 12. O crédito que eles dão. Eles deram crédito ao Pai. Não foi eu que curei. Foi o Senhor, o ressurreto, em nome dEle. E Pedro então usa uma expressão muito importante. Ele usa a expressão pedra, para comunicar ao povo. Pedra é algo que eles usavam muito para a construção. E ele fala com os magistrados, falando sobre pedra. Mas aonde ele aprendeu isso? Aprendeu com Jesus. E quando? Quando Jesus diz, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro utiliza a mesma metáfora e vai dizer que esta pedra fundamental é Cristo. E que fora de Cristo nada é fundamentado. Fora de Cristo não há fundamentação. Foi a pedra colocada como cabeça. A pedra de esquina. No Antigo Testamento, lá no livro de Jó, capítulo 38, 6, vai falar sobre essa ideia da pedra sendo como pedra de esquina. É uma pedra fundamental, como está em Isaías 28, 16. Fundamental numa fundação. É a pedra que serve para nivelar toda a obra, como está em Jeremias 51, 26. É a pedra de esquina, como está em Salmo 118, 22. Assim, a imagem de uma pedra é usada para se referir tanto ao fundamento, como o nivelamento de uma fundação. Sem a pedra, sem Jesus, não há fundamento, não há nivelamento. No primeiro século da era cristã, a referência à pedra principal era compreendida como alusiva à pedra colocada no ápice do templo. A pedra angular era a pedra que unia as duas paredes. Eu me lembro quando eu estava lá em Israel e nós fomos exatamente passando por um pórtico, vimos a pedra. Mariana também viu? Aquela pedra que segura as duas paredes. Sem Jesus não há condição. O significado então dessa ilustração
era bem compreendida no primeiro século. Especialmente entre aqueles rabinos, entre aqueles judeus. A autoridade do adorador está na manifestação do poder do Espírito Santo. A autoridade do adorador não está nos diplomas que eu tenho, não está nos diplomas que você tem, não está na minha capacidade de falar bonito e vocês ficarem encantados com a minha oratória. Não é isso. Se você estiver pensando de forma externa, você se perde. O eu adorador, no verso 14, o texto vai dizer: vendo que o homem que havia sido curado estava com eles e nada tinham a dizer ao contrário. Nada tinham a dizer. Aquela autoridade, viu a autoridade neles, porque eles dizem isso. Vemos que ele esteve com Jesus. Ele fala como se fosse Jesus. A autoridade do adorador, então, está na sua manifestação. O adorador é impulsionado para a intimidade e não nega a adoração ao seu Senhor. O adorador, ele vai para a presença. O adorador, ele quer ter tempo a sós com Deus. O adorador não espera chegar domingo para estar aqui adorando em comunhão. O adorador tem sede da verdade. O adorador, ele vai para o monte, ele vai para a torre, como nós chamamos aqui. O adorador tem vontade, tem prazer de estar na presença de Deus, mesmo sem vontade. Ele vai, porque ele sabe que ele tem que mortificar a sua carne para glorificar a Deus. Está entendendo, igreja? E por último, adoração sistêmica envolve a sociedade e a cura. E por que eu estou usando essa expressão sistêmica no verso 21 a 22? E Atos 3:1. É porque o ato da igreja foi tão poderoso. E se nós olharmos aqui, no finalzinho, ele vai para onde? Depois que tudo isso aconteceu, Taylor, depois que tudo isso aconteceu, ele foi para onde? Ele foi para a igreja. Eu quero contar o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Ele se dirigiu ao coletivo, ele se dirigiu ao corpo. E ele, Pedro e João, vieram para a igreja. E como eles encontraram a igreja estava de joelho, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, enquanto eles estavam lá, pregando. E por que é sistêmico? Porque a glória de Deus tomou conta de todo o sistema espiritual. A cabeça gerando no corpo uma única só alegria. E essa alegria toma conta da sociedade. Sabe que a igreja precisa de narrativas humanas? De teóricos que colocam-se PhD, porque estudou o pingo e acha que sabe muito. Ele estudou metade de um pingo, porque é PhD, e vocês sabem que quanto mais estuda, mais obtuso vai ficando, e mais para filigrama ele vai. Mas nós, a igreja de Jesus, quanto mais estudamos, quanto mais intimidade, mais conhecemos o todo do Senhor Jesus, porque visitamos o reino, andamos no reino e caminhamos pelo reino de Deus e tomamos posse do reino de Deus, curando, libertando e salvando aqueles que estão perdidos. E salvando é uma cura eterna, não é uma cura momentânea, curando o corpo, mas curando a alma que estava destinada para a morte.
com o diabo e seus anjos. Ei, povo que está me ouvindo, Satanás é real, o reino das trevas é real. A igreja habita no reino da luz e caminha na luz do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu quero fazer um apelo só. Não para você vir à frente. Só você levantar a mão. Eu quero que você, nesses últimos 6 meses, se prepare espiritualmente. Se prepare espiritualmente. Para que o ano que vem você possa ser um farol desse mundo. Eu quero que você comece a se preparar em oração, jejum, palavra. Repete comigo: oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Eu quero que você comece a se preparar. Agora, dia 20 a 26, nós vamos ter a Academia do Quebrantamento, onde haverá jejum, oração e palavra. 7 dias de jejum aqui. Vai ser lá do outro lado, que vai estar em barracas, isolados. Você no seu silêncio com o Pai. Começou. Jejum, palavra e oração. Se você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, fala: Senhor, pode contar comigo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero caminhar como um Pedro. Quero caminhar, ainda que ele é iletrado, não sabia ler nem escrever, mas eu quero ser como um Pedro, cheio do Espírito Santo. Quero ser como um João, cheio do Espírito Santo. Se você quer tomar uma decisão hoje diante do Senhor, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Se você quer fazer um compromisso, não comigo, com Deus, você e Deus. Senhor, me ajude a quebrar o meu paradigma. Eu quero orar, jejuar e estar na palavra. Eu quero, até o final do ano, eu tenho que quebrar esse mal na minha vida, esse mau hábito. Eu não quero mais dar desculpa. Aqui é o primeiro passo que você dá para iniciar uma guerra espiritual. Como eu disse, adoração requer sacrifício. O que você vai sacrificar? Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Pai querido, eu quero abençoar a tua igreja. Levanta alto. Não é para mim que você está levantando, é para Deus. Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas, a tua igreja está se levantando. E essa igreja vai se levantar para agir com autoridade e poder. Ó Deus, porque nós queremos ser aqueles que iluminam, mas também queremos ser aqueles que salvam. Nós queremos agir no poder do teu Espírito Santo. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, levanta essa igreja, que quando ela chegar aqui no domingo, ela chegue numa alegria tão grande, uma alegria tão grande. Oh! E ela já chega cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ela já chega na unção do poder do teu Espírito Santo. Oh Deus, esse graveto que vem de casa possa juntar com os outros gravetos aqui, e nós temos uma grande fogueira de adoração. Nós não queremos, ó Deus, nada. Nós não queremos nada a não ser o Senhor. Não queremos carro, dinheiro. Nós não queremos que o Senhor cure minha perna. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Só te adorar. Só te adorar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, para que ela aprenda só te adorar, sem nada a desejar, apenas adorar, apenas amar o Senhor de todo o coração,
de toda a alma. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Eu quero pedir para você dar um glória a Deus. Eu quero que você dê 3 glória a Deus, bem dado para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a Ele, glória a Jesus. Deus abençoe.